Oi! O nosso último tema é a cybercultura como forma de contracultura. Bem, o que é a cybercultura, para começar? Eu vou me basear no que está escrito no livro do filósofo francês Pierre Lévy, Cybercultura. Segundo ele, a cybercultura seria tudo que diz respeito à forma como os indivíduos interagem no meio virtual, que ele chama de cyberespaço, e os diferentes grupos e comunidades que se formam a partir dessas interações. O livro do Lévy foi lançado em 97, então ainda não existiam redes sociais e, de forma geral, a internet como a gente tem hoje ainda estava engatinhando. Então é muito incrível como nas definições dele ele consegue prever a forma como as redes sociais seriam capazes de moldar a nossa vida cotidiana. Ele explica que a troca de informações no cyberespaço é muito mais interativa que em outros meios de comunicação. Isso altera a própria construção do saber dos indivíduos e, a longo prazo, modificaria os hábitos cotidianos, as cidades em si e mesmo o sistema educacional. Bem, mas vocês podem estar se perguntando o que tudo isso tem a ver com contracultura, possivelmente. O próprio Lévy fala no livro dele também que a forma como os grupos se desenvolvem nesse ambiente virtual é um jeito diferente de como se desenvolveriam no mundo real sob as nossas coerções sociais. E só por isso já poderiam ser classificadas como um tipo de contracultura. Para além disso, 15 anos mais tarde, no ensaio Relações entre Contracultura, Cybercultura e Literatura, Everton Vinícius de Santa relacionou a cybercultura com os movimentos contraculturais do século XX, também pela forma como são guiadas. Interessante notar que a contracultura tem em seu cerne a ânsia por mudança e pelo que é novo, no sentido em que caracterizaria o movimento enquanto uma forma de pensamento e comportamento cuja constante é a da inovação, como também caracteriza a cybercultura e os ambientes virtuais. E é claro, com a crescente popularização do acesso à internet por grupos que são marginalizados, o cyberespaço e as suas cyberculturas iam se tornar uma ferramenta não só de trocas de informações que, por si só, quebram as regras sociais, mas também muitas vezes têm poderes vigentes como alvo. A Primavera Árabe foi provavelmente o primeiro grande movimento de manifestações de cunho político a utilizar as redes sociais como central de disseminação de informações. Milhares de pessoas, em sua maioria jovens, conectados via internet, desafiaram as forças de segurança do regime e se instalaram na Praça Tahrir, no centro do Cairo. Depois disso, o uso do cyberespaço e das redes sociais em nome de revoluções e causas políticas logo se espalhou para outros movimentos ao redor do mundo. Sobre essa ressignificação revolucionária das redes, Everton diz: a luta das minorias continua evidenciada pelos ambientes virtuais. As recentes revoluções no Oriente Médio, alimentadas pelas redes sociais e que têm derrubado regimes ditatoriais, são exemplos disso. Tanto a cybercultura quanto a contracultura têm o mesmo elemento intrínseco e humano: a busca pela liberdade individual contra todas as formas de controle e dominação. Levando isso em mente, eu quero fazer uma provocação aqui. A gente precisa falar sobre K-pop. Para quem ainda não sabe, o K-pop é um gênero musical sul-coreano famoso pelos grupos de artistas jovens com coreografias elaboradas e música geralmente pop eletrônica. Mas não é nem da música e nem dos artistas, que são chamados de idols, que eu quero falar. O meu foco aqui são os fãs. Os K-popers, que têm crescido em número ao redor do mundo nos últimos anos, chamam a atenção na internet por serem muito apaixonados pelos seus ídolos e também por algo que ficou conhecido como fancams. Basicamente, as fancams são vídeos curtos de compilados do seu artista preferido ou do seu grupo de K-pop preferido, enquanto eles fazem coreografias ou cantam ou simplesmente têm momentos cotidianos normais. E eu sei, a essa altura você está pensando o que os fãs de K-pop ou os vídeos que esses fãs fazem pode ter a ver com contracultura. Bem, eu quero compartilhar aqui duas notícias de coisas que aconteceram esse ano. A primeira notícia é do final de maio desse ano,
quando o Departamento de Polícia de Dallas, no Texas, anunciou que as pessoas poderiam baixar um aplicativo chamado iWatch Dallas e lá poderiam enviar para a polícia vídeos de manifestantes do movimento Black Lives Matter de forma anônima. Isso ajudaria a polícia a identificar os manifestantes que estivessem realizando atos ilegais durante as manifestações. Muitos grupos de fãs de K-pop, descontentes com essa ideia da polícia de Dallas, decidiram não só ir até as lojas de aplicativos e darem uma nota baixíssima para ele, mas também baixar o aplicativo e enviar para a polícia milhões de suas fancams dos seus artistas coreanos favoritos. A coisa ganhou uma proporção tão grande que, dentro de horas, o Departamento de Polícia de Dallas teve que anunciar que o aplicativo seria retirado da internet devido a falhas técnicas. O número de fancams enviadas provavelmente foi tão grande que o aplicativo não aguentou. A segunda notícia, ainda mais recente, é do final de junho. O pré-candidato à reeleição nos Estados Unidos, Donald Trump, fez um comício na cidade de Tulsa, no Oklahoma. Trump recebeu várias críticas por estar apoiando as pessoas a se reunirem durante um período de pandemia, sabendo que os Estados Unidos é o país número 1 em casos confirmados da doença até agora. Vários jovens que ficaram descontentes com isso, muitos deles participando de grupos de K-pop, se organizaram principalmente por meio do aplicativo TikTok e começaram a reservar locais no estádio onde o comício iria acontecer para depois não aparecerem. O resultado foi uma parte do estádio totalmente vazia. Mitigated fact that K-pop stands hold so much power on the internet because tickets are available buy two for free on his website. A forma como esses grupos, fãs de K-pop, se mobilizaram em prol de causas sociais causou um estranhamento muito grande em muitas pessoas, porque o gênero musical do K-pop em si não é exatamente um gênero musical que envolve uma luta política ou várias lutas políticas. Porém, para a pesquisadora canadense Cedar Book-Seed, professora na Universidade de Indiana, no curso de Estudos de Línguas e Culturas do Leste Asiático, o envolvimento de fãs de K-pop em lutas políticas não foi uma surpresa. You know, even 15, 20 years ago in Korea, we could see groups of K-pop fans coming together and donating their money to buy rice for a facility for, you know, the elderly, or a facility for, you know, some group that's disadvantaged in society, like an orphanage. K-pop idols, you know, they will go out and participate in environmental cleanups or plant trees. They will donate when there's a natural disaster or something that really affects a lot of people. And fans have really followed that sort of giving back to society model. So we've seen a lot of different fan activism in a lot of different places around the world, and sometimes it's very focused on local issues. These things happen on small levels that impact just one person who may be in a totally different country than you, and they also happen on a large level. Por fim, a provocação que eu queria causar aqui é: a partir do momento que esses fãs de K-pop, nos seus grupos organizados pela internet, começam a desafiar poderes vigentes em prol de causas sociais, eles poderiam ser considerados uma forma de contracultura? No livro A Contracultura através dos Tempos, Goffman e Joy apontam características que seriam fundamentais na contracultura. Primeiro, as contraculturas afirmam a precedência da individualidade acima de convenções sociais e restrições governamentais. As contraculturas desafiam o autoritarismo de forma óbvia, mas também sutilmente. As contraculturas defendem mudanças individuais e sociais. Por mais que os grupos de K-pop em si não levantem causas sociais que desafiem esses poderes vigentes
E mesmo que para você ser um fã de K-pop você não precise necessariamente concordar com essas lutas sociais, e inclusive muitos fãs de K-pop provavelmente são contra essas lutas, ainda assim existe uma grande mobilização que tem causado resultados no mundo real. Em que lugar a gente poderia categorizar então esses grupos de fãs de K-pop? Eles são ou não uma contracultura? Nós finalizamos aqui a nossa apresentação de seminário, deixando essa questão para ser debatida na nossa cybercomunidade do Moodle nas próximas aulas. Tchau!